Bora lá começar a nossa viagem aí pelo mundo da vovó cigana e vamos estudar o que ela quis nos falar quando criou esse deck do baralho. Pessoal, primeiro estudaremos então o bloco dos homens e a primeira carta que a gente vai estudar é a carta do homem do cavalo branco. Importante frisar que sempre que nós formos estudar, analisar e também trabalhar com um baralho, a gente precisa prestar atenção nos detalhes da carta, né? Os detalhes da carta não estão ali por acaso. Diferente da situação da numeração e das cores, a simbologia, os desenhos, os arquétipos, os detalhes da carta do baralho da vovó cigana contam bastante história, e nessa história que a gente vai prestar atenção para poder aí interpretar a nossa jogada, a nossa pergunta. O que me diz essa carta? O que o homem do cavalo branco vem nos dizendo, né? Então, a gente tem aqui um cavalo branco, que já significa aí uma cor tranquila, uma cor de paz, que nos remete aí a essa tranquilidade. Ele está numa posição também confortável, ele não está numa posição nervosa ou estressada, ele está numa posição bacana ali, bacanão, ele está tranquilão. E o homem, hein? O que o homem está mostrando para nós aí nesse desenho? Considerando as informações que a gente tem da época, se você parar para olhar essa roupa do homem, ela já mostra para nós o nível, né, social desse homem, né, o nível socioeconômico desse homem, porque é uma roupa bem bonita, né? Até para os dias de hoje a gente diria que ele está bem vestido. Ele está ali com uma camisa branquíssima, né? Uma camisa que, inclusive, não deve ser nada fácil de passar, imagina naquela época, né? Então, é um tecido fino que remete aí já a uma condição social, socioeconômica abastada. Ele é um homem que tem recursos, né? Não é uma pessoa que tem dificuldade. E ele também, né, a sua característica física, ela nos mostra aí uma maturidade, não é um menininho, é um homem mais velho, é um homem mais maduro. E todas essas características, essas rugas ali que aparecem na testa dele, nos mostram o nível aí de sabedoria dessa pessoa, né? Porque é um homem mais velho, mais sábio, mais maduro, que nos traz aí toda essa energia, né, de uma pessoa que não deve ter aí menos do que uns 60 anos, digamos assim. Lá para a época talvez tivesse um pouco menos, né, mas vamos considerar aí os nossos dias e vamos atualizar esse deck para hoje. É um homem, né, já de uma certa idade. O homem do cavalo branco, pessoal, então, trazendo aí toda essa simbologia, esse arquétipo que consta na lâmina, ele vai representar para nós justamente uma figura masculina, né? Então, ele pode ser ou o nosso consulente, ou uma pessoa que conviva muito de perto com o nosso consulente. Ele pode ser um padrinho, sabe? Assim, aquele padrinho que ajuda, que sempre está ali, que sempre está presente. Pode ser alguém aí influente na sociedade, mas que é muito próximo. Ah, eu sou muito amigo do prefeito. Eu sou muito amigo, né, de um deputado, alguém assim que tem uma certa condição e uma posição social, mas que é muito amigo, né? Ele não é desconhecido ou um colega, não. Ele é muito próximo do nosso consulente, tá? Além disso, o homem do cavalo branco, ele sempre vai estar ajudando o nosso consulente de alguma forma. Então, ele traz essa energia aí, né, da ajuda. Ele sempre vai estar aí, de alguma forma, provendo alguma situação na vida do nosso consulente. Por isso que eu brinco e coloquei, né, no nosso livro, que é o velho cabeça branca da lancha, né? Aquele que vai bancar, né? Ali o conforto, vai bancar o luxo, vai bancar ali a questão financeira mesmo. Então, esse homem, gente, ele vai ser um homem bem mais velho, não, né, não é um idoso, mas é um homem maduro, sábio, mais velho,
carinhoso, extremamente cuidadoso, ele se importa, ele realmente, né, se importa com o nosso consulente, se preocupa com ele e ajuda, né? Isso é muito importante que a gente grave. Outra situação, assim, se a gente for considerar esse homem do cavalo branco na esfera do amor, que eu acho que é bem bacana falar, ele vai ser aquele gentleman, né? É um homem que proporciona aí todo o conforto, o cuidado, o carinho, ele é amoroso. Então, assim, essas características o tornam, né, uma pessoa extremamente generosa, extremamente bondosa e é uma pessoa que está próximo do nosso consulente ou da situação que a gente vai estar interpretando, certo? A situação financeira dele é muito boa. Se a gente olhar para o lado profissional, é um profissional muito bem estabilizado, já realizado, ele sabe o que faz, ele entende, né, do que está fazendo. E do lado espiritual, pode sim ser um mentor com essas características todas aí, ou significar, né, que a pessoa tem uma maturidade aí espiritual, uma evolução espiritual já definida, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira carta, que é o Homem do Cavalo Branco, que é o nosso velho da lancha, que é um sugar daddy, um padrinho aí, que vem abrindo o nosso estudo do baralho da vovó cigana. Outra carta bem legal, que eu também acho que é fácil da gente entender e interpretar, é o homem do cavalo marrom. Quem que é o homem do cavalo marrom, né? Bom, se a gente for observar essa carta, as características desse homem, a época que a vovó, né, fez esse baralho, a gente pode ver que ele também não está mal vestido, ele tem aí um traje bacana, está vestindo uma bota, só que uma bota mais, digamos assim, campeira, né, uma bota mais de trabalho, talvez, que remeta aí essa questão de que é uma pessoa mais ativa profissionalmente. Ele está ali com seu traje bacana, não é um traje tão fino quanto o traje do homem do cavalo branco, a gente pode observar isso. Seu chapéuzinho, que era muito característico, né, das pessoas daquela época, dos homens utilizarem um chapéuzinho na cabeça. Ele está até de gravatinha, então é um homem ali muito sério, né? Ele tem toda a seriedade, né, a postura, o seu chapeuzinho, sua gravata, o seu traje muito bonitinho. E o cavalo, ele está numa posição, se a gente observar, tanto a cor também já fala aí, né, que não é a cor da paz, que é a cor branca, mas é o marrom ali, que é uma cor neutra, né? Ele está parado numa posição assim, controlado, né? Não é um tranquilão como estava o cavalo do homem do cavalo branco, mas é uma posição controlada, né? Equilibrado, digamos assim. E o que essa carta vem nos dizer? Esse homem, gente, ele é um homem, pode ser também o nosso consulente, um amigo, um parente, alguém com essas características que vão aparecer ali na mesa, e, principalmente, ele representa, assim, uma energia de ação, como eu disse, até a bota dele já mostra para nós que é uma bota de quem está trabalhando, então ele tem essa coisa do agir, né, do foco, do objetivo, tanto pela postura do cavalo como a postura dele, né, ele está ali, tem uma postura mais altiva, e ele nos mostra a questão, então, da ação, do progredir, do conquistar, e principalmente do racional. Ele possui as características de um homem, né? De um da energia yang, digamos assim, não? Então, ele tem esse foco, ele tem esses objetivos, ele é racional e ele vai conquistar tudo isso, né? Ele representa também uma positividade, não é uma pessoa injusta ou uma pessoa maldosa, ele é um homem bom, racional, muito correto, faz acontecer, corre atrás dos seus objetivos, então, assim,
É aquele homem que eu brinco no livro, que é o marido do comercial de margarina, né? Ele é o perfeito, ele é trabalhador, ele corre atrás, ele é equilibrado, é bondoso, é justo, racional. Uau! É o modelo ideal, né? Esse é o nosso homem do cavalo marrom. Na parte amorosa, nossa, quem dera ter aí um companheiro ou, né, a possibilidade de encontrar alguém com essas características. Se sai essa carta, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento, ela mostra que as coisas andam bem, as coisas estão equilibradas, eles têm uma sintonia e a tendência da relação é prosperar. Se a pessoa está solteira e sai uma carta dessa, primeiro, pode encontrar alguém com essas características, o que é muito bom, né? Ou também, né, a necessidade aí da pessoa racionalizar um pouquinho mais e correr atrás aí do seu objetivo, né? Ah, eu quero encontrar alguém, mas eu não saio de casa. Então, começa a sair, né? Ação. E o homem do cavalo marrom, ele vai mostrar essa energia para nós, é a necessidade dessa energia na vida aí do consulente, na situação que a gente vai estar analisando, tá certo? A vida aí financeira desse homem também é estabilizada, né? É controlada, mas ele está ali sempre trabalhando, né? Não é uma pessoa abastada, tranquilão, como o homem do cavalo branco. O homem do cavalo marrom, ele está correndo atrás das suas conquistas, está fazendo por acontecer também. Profissional feliz, realizado, tranquilo, ele mantém um bom círculo de amizade, é aquela pessoa nota 10. O homem do cavalo marrom vai ser o homem bem legal aí do nosso bloco, né, de estudos. Tanto o homem do cavalo branco quanto o homem do cavalo marrom, né? Até aqui a gente não viu aí característica negativa entre o primeiro e o segundo homem que nós analisamos. Agora a gente passa para o terceiro homem do nosso bloco de estudos, que é o homem com o cavalo malhado. Quem é o homem do cavalo malhado? Bom, vamos observar aqui a nossa cartinha. O cavalo malhado, ele já nos remete aí uma certa dualidade, tá? Mas não é uma dualidade, segundo os nossos estudos, negativa, não chega a ser assim uma falsidade. Não, ele é meio indeciso, mas por quê? Porque ele é um menino, né? Ele é um homem jovem, a gente pode ver aqui pelas características físicas dele, que não é, né, um homem maduro, não é um homem mais velho, assim como o homem do cavalo marrom e o homem do cavalo branco. O homem do cavalo malhado é um jovem, né? É um moço para a época da vovó cigana. E é um moço bonito, é um moço loiro e tal. O cavalo malhado fala dessa dualidade, que é talvez ali, né, a indecisão em certos momentos, mas principalmente ele está numa posição de que o menino ali, o homem do cavalo malhado, que está em cima, ele está ali freando, porque esse cavalo ele está tentando, correr, né? E ele está em movimento. Então, o homem do cavalo malhado, pela posição do cavalo, ele já nos diz aí essa energia, essa força do movimento, do agir, ele é impulsivo, né? É uma pessoa que não para, ele tem esse ímpeto, né, de justamente de caminhada aí, de descoberta e de seguir aí o seu rumo desprendido de tudo. As vestes dele também nos falam, né, que ele é uma pessoa descolada para a época, né, um menino jovem usando roupas jeans, olha só, lá para a época da vovó cigana, então trazendo aí essa referência, uma roupa jeans com uma bota preta, né, é aquele galã, assim, que quer também estar confortável em cima desse cavalo, porque ele não tem tempo para parar, para pensar se está, né, amassando ou não está amassando, se está sujando, se não está. Ele quer, correr com esse cavalo. Então, ele traz essa energia da ação, muito mais do que no homem do cavalo marrom, né, uma ação mais desenfreada,
uma ação jovem aí, que traz essa jovialidade, essa vontade de, né, cair no mundo. E toda essa energia, ela nos remete a um desapego material, né? Ele não se preocupa, né, com o que ele vai encontrar ali na frente. Ele só vai. E ele também não está preocupado em abandonar o que ficou para trás. Só olha para frente e vai. É uma pessoa má? Não é uma pessoa má. Ele também é legal, ele é bondoso, mas ele pensa nele e nos objetivos dele, que estão em andamento, na ação dele, né? Pode ser também o consulente, uma pessoa que virá se relacionar com ele, ou alguém que faz parte ali dessa esfera da vida do nosso cliente, tá ok? Então, esse homem, né, do cavalo malhado, é uma pessoa bem importante no nosso baralho, porque ele traz aí essas características do desprendimento, né? No profissional, ele vai ser aquele que não para muito quieto, que gosta de fazer coisas diferentes. Vai ser um freelancer, vai ser um autônomo, né? Não é um homem, né, que vai conseguir ficar trancado dentro de um gabinete, dentro de um escritório. Ele vai querer ganhar o mundo, é um vendedor. Ele tem essa articulação também. É um homem extremamente diplomático, falador, conquistador. Ele tem esse quê, né, de papo. Ele é bom de papo, então ele vai se dar bem nessas posições, né, que envolvem relações humanas, e, né, empregos que podem ser aí trabalhados de uma maneira mais solta, mais livre. O homem do cavalo malhado é um homem livre, tá? No amor, quem é ele? Não quer compromisso, não. O homem do cavalo malhado, ele é livre, então ele pode até se relacionar, mas daqui a pouco, se ele achar alguma coisa mais interessante, ó, aí o malhado do cavalo, ele vai puxar para o outro lado. Ele vai e não vai olhar para trás. Então, não é uma pessoa que vai emitir aí uma segurança emocional num relacionamento amoroso, tá? Se você está solteiro, se o nosso consulente estiver solteiro e aparecer na mesa um homem do cavalo malhado, olha, quer se aventurar? Quer aproveitar? Ótimo, porque vai ser ótimo, vai ser muito legal. Agora, não espere que esse relacionamento se firme e, né, tenha aí uma conexão de romance, uma energia de um amor que vá ficar na sua vida. Ele é passageiro. O homem do cavalo malhado, ele está de passagem, tá ok? Outras características importantes aí é a liberdade mesmo, né? Ele pensa nele, ele está ali pensando na vida dele. É ruim? Não, não é ruim, mas ele está sozinho no mundo, ganhando o mundo mesmo, ok? O nosso próximo cavaleiro aí é o homem do cavalo preto. Ai, meu Deus do céu, o bad boy dos 4 cavaleiros. Esse homem é ruim. Esse homem, a gente precisa ter cuidado com ele. Esse homem, ele está ali num cavalo preto, que já chama atenção, o cavalo já chama atenção, né? E esse cavalo está numa posição muito imponente, né? Aí uma posição, uau, que você fica até com medo de olhar para esse cavalo, porque ele está tentando meio que empinar, meio que nananã. É exibido, ele chama, né, atenção por suas vestes. Imaginem a época, um homem de camisa que parece ser aqui de seda vermelha, né? No mundo aí cigano da vovó. É um homem que chama atenção, né? Então, assim, esteticamente falando, ele é muito atraente. Só que a cara dele, né? O rosto dele, as expressões aí faciais dele já denotam que ele não é confiável, né? Ele tem ali um ar de obscuridade, de alguém que está escondendo alguma coisa, de alguém que pode fazer algum mal. Pessoal, esse homem, ele tem uma energia péssima. Ele vem para atrapalhar. Ele vem para dificultar a vida de todo mundo e ele vem para ganhar vantagem. Ele é um homem interesseiro, manipulador e que não está nem aí. Ele não tem coração.
Então, nessa carta a gente vai ver abuso, a gente vai ver mentira, a gente vai ver enganação, rivalidade. Ele pode ser aquele amante, né, que só vem para atrapalhar ali a vida do casal, e daí, ó, quando está satisfeito, ele pula fora mesmo. É um bad boy, não é uma pessoa boa de se relacionar, porque ele não é confiável, muito menos bondoso, né? Ele vai satisfazer aquele momento, talvez passageiro, e vai deixar ali a pessoa sofrendo. Esse que é o ponto do homem do cavalo preto. Ele vai levar, né, de alguma forma, o resultado dele é um sofrimento, é uma dor aí para a pessoa que está do outro lado. O que a gente pode ver também, né? Na parte espiritual, que eu acho bem importante pontuar. Se sair essa carta numa jogada que tenha pergunta espiritual, pode pensar se você não está aí acompanhado, né, de algum eguns, quem é do axé e quem não é do axé, pensa, né, numa situação que precisa ser aí limpada da sua vida, equilibrada, porque ele traz essa energia que não é positiva, tá? Então, o emprego, ele é um profissional que vai estar sempre fraudando, sempre mentindo, sempre fazendo rolo. Sabe aquela pessoa roleira que sempre está metido em confusão na vida profissional, enganando um, enganando o outro, dando golpe? Esse é o homem do cavalo preto, tá? Na parte, né, financeira, também é uma confusão danada. Não é legal, é sempre tirando daqui, pondo ali, pegando dos outros, né? E colocando ali. Então, é um homem que não nos remete aí nada de positivo, nada de bom. Pode ser o consulente, infelizmente, ou alguém que faz parte da vida dele, ou pode indicar aí uma pessoa com essas características que vai aparecer no círculo do nosso consulente. Ah, Dani, mas eu não estou falando de pessoa, não estou falando de um arquétipo, né, de pessoa, eu estou falando de uma energia, de uma situação. É uma energia ruim, é uma situação péssima, é uma situação de enganação, de traição, de abuso, certo? O homem do cavalo preto nunca vai ser legal, ok? Então, daqui a pouco partiremos aí para o nosso para a sequência do estudo das cartas dos homens com os nossos outros 4 homens. Um beijo, até mais.